capítulo 1. Houve uma pesquisa feita há alguns anos que identificou que há mais de 10 mil tipos de religiões diferentes espalhados por todo o globo terrestre. 10 mil, mais de 10 mil. Isso significa que há mais de 10 mil vozes dizendo para os homens como é que eles podem chegar até Deus, cada uma à sua maneira. Ou, pelo menos, como você pode se tornar uma pessoa melhor. Ou até como você pode encontrar o real significado da vida. Mais de 10 mil vozes. E isso não é algo novo. Desde os primórdios da história, várias ideias, várias teorias foram levantadas para tentar explicar o sobrenatural. E uma delas foi o gnosticismo. Talvez você já tenha ouvido falar. O gnosticismo foi uma heresia que cresceu começou ali por volta do 1º século e cresceu muito no 2º século. Literalmente, gnosticismo significava aqueles que têm o verdadeiro conhecimento. É isso que a palavra significa. Em resumo, o gnosticismo pregava que só há uma maneira de se conhecer a verdade. E essa maneira é por meio de apenas alguns mestres muito espirituais a quem revelações eram dadas sobre a realidade. E esses mestres eram chamados de gnósticos. Então, isso significa que a verdade não era algo disponível a todos os homens. A verdade era disponível apenas a alguns poucos privilegiados. E só eles tinham contato com a divindade, ou pelo menos com o plano espiritual, e só eles poderiam dizer como é o mundo espiritual para as pessoas. E na época em que surgiu, o gnosticismo ele foi muito influenciado pela filosofia grega de Platão, que dizia que o corpo ou a matéria são coisas ruins. E a única coisa que boa mesmo, valorosa, são as coisas espirituais. Então, o gnosticismo, pegando um pouquinho dessa filosofia, abominava qualquer coisa que se relacionava com coisas físicas, com aspectos materiais, e eles privilegiavam e valorizavam as coisas da mente. Na prática, isso provocava nos gnósticos um tipo de vida que, durante o dia, era discussões teológicas ou sobre coisas espirituais profundas que só eles sabiam, e à noite eles iam para tavernas e eles bebiam e se entregavam à imoralidade, porque eles diziam: olha, o que importa é a alma, esse corpo só serve para nos dar prazer, ele só tem essa finalidade. Era isso que os gnósticos faziam. E você pode estar se perguntando: por que eu estou começando meu sermão falando sobre os gnósticos? Eu estou fazendo isso porque nos próximos domingos nós vamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo narrado pelo apóstolo João. E em 6 mensagens nós faremos uma abordagem resumida de todo o conteúdo desse livro. Esse Evangelho aqui, ele é o livro, já foi comprovado, o livro mais lido de todo mundo. A Bíblia é um dos livros mais lidos, mas dentro da Bíblia o Evangelho de João é o que é mais lido em todo o mundo. Ele foi escrito por volta no finalzinho do século I, entre o ano 80 e 96 depois de Cristo. E nessa época, se você for pensar um pouquinho em matemática, você já vai identificar que os apóstolos já estavam falecendo, né? Eles ali começaram com Jesus e ficaram mais alguns anos. A maioria já tinha morrido, e os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já tinham sido espalhados e lidos pelas igrejas na época por mais de 40 anos. Então, o único apóstolo sobrevivente nessa época era o apóstolo João. E depois da morte de Cristo, você lembra que João ficou responsável por cuidar da mãe de Jesus? E ele estava ali com Maria no início da igreja cristã em Jerusalém. E logo depois disso ele se estabeleceu numa das maiores cidades da época, Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. E você lembra porque a gente acabou de estudar sobre 1 Timóteo. E 1 Timóteo é uma carta escrita a um pastor da igreja em Éfeso. Então, depois que Timóteo estabeleceu presbíteros, depois que ele confrontou o falso ensino naquela igreja, ele passou o cuidado daquela igreja ao apóstolo João. E João assumiu o pastoreio das igrejas em Éfeso. E já naquela época, João viu de perto o gnosticismo nascer na filosofia grega, e ele começar a migrar para dentro da igreja. Então o apóstolo João viu uma heresia que cresceu a tal ponto que atacou a igreja cristã durante os 3 primeiros séculos. E durante todo esse cenário aqui, diante de todo esse cenário, as igrejas cristãs então começaram a enfraquecer.
João pastoreava provavelmente a terceira geração de cristãos da história, e esses crentes, eles começaram a fraquejar na fé, eles começaram a duvidar se de fato Jesus Cristo era a verdade, porque era comum que isso acontecesse. Afinal, os apóstolos já tinham morrido, muitos deles por perseguição. Não só apóstolos, mas crentes estavam sendo perseguidos, irmãos ao redor do mundo inteiro estavam sofrendo perseguições por causa do nome de Cristo. E tinha agora o gnosticismo, que começou a dizer que Jesus até poderia ter sido divino, mas nunca chegou a assumir uma forma humana de verdade, porque o corpo é algo ruim. Então Jesus nunca viveu como homem, Jesus nunca esteve aqui na mesma carne que eu e você. E tudo isso colocou muita dúvida no coração daqueles netos dos primeiros cristãos, a terceira geração. Será que Jesus existiu de verdade? Será que a sua mensagem era mesmo a vinda de Deus? Será mesmo que existe um céu? Será mesmo que Jesus irá voltar? Se é verdade, por que ele está demorando tanto? Será que vale a pena mesmo gastar toda a nossa vida nos abstendo de prazeres da carne, buscando a santificação? Será que vale a pena colocar toda a nossa confiança em Jesus? E se ele não for o que ele dizia ser? E se os gnósticos estiverem certos? E se para conhecer a Deus nós precisarmos de outros meios? Em outras palavras, a questão principal daqueles cristãos era: será que o cristianismo é a verdadeira religião? E se nós estivermos errados? Se é assim, se nós estivermos errados, nós estamos perdendo as nossas vidas. Nós estamos seguindo e adorando uma pessoa que não é Deus, e uma pessoa que não nos pode fazer até chegar até Deus. E talvez essa seja exatamente a dúvida que alguns de nós tenhamos hoje em dia. Diante de tantas vozes religiosas da nossa época, quem nunca se questionou: será mesmo que tudo isso é verdade? E se nós estivermos errados? E se Jesus não foi quem nós achamos que Ele é? Talvez você não faça essas perguntas. Talvez você conheça alguém que as faça. Ou talvez você não tenha coragem de questionar isso publicamente, mas secretamente no seu coração, por vezes se pega perguntando sobre isso. Talvez você esteja interessado no cristianismo, mas tenha medo de que talvez você adore a Jesus Cristo, sendo que Deus nunca quis que Jesus fosse adorado. E você tem medo de desagradar a Deus, mas não sabe mesmo se o cristianismo é o caminho para Deus. Talvez você seja um curioso, ou até mesmo um cético, aquele que quer simplesmente desmentir a fé cristã, porque você duvida de toda essa história. E você quer provar para as pessoas, porque acha que o cristianismo, a religião, é uma bobagem. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe até esse salão nessa noite, mas eu quero que você saiba que é muito bem-vindo aqui, e que essas dúvidas são totalmente legítimas. Aliás, elas são tão legítimas que outros no passado já as tiveram. Tanto que esse livro em especial foi escrito justamente para responder essas questões. João 1, de 1 a 18, é chamado de o prólogo. E o que significa o prólogo? O prólogo de um livro é a introdução de uma obra, que já desde o início apresenta o tema que será desenvolvido ao longo dela. Então, nesses 18 versículos que nós vamos estudar nessa noite, João nos dá um resumo de tudo o que ele irá dizer em todo o restante do livro. O que nós vamos ler depois disso é apenas uma extensão do que lemos nesses 18 versículos. E como João ele é um hebreu, alguns comentaristas acreditam que aqui ele lança a mão de um recurso literário muito comum na sua época, o quiasmo. Quem já ouviu falar de quiasmo? Que palavra é essa, né? O quiasmo, de modo bem simples, ele apresenta um texto de uma maneira diferente da qual nós estamos acostumados. Ao invés de seguir uma sequência lógica, versículo após versículo, o autor foca em ideias específicas.
Então, ele pensa em uma ideia principal e ele apresenta essa ideia principal acompanhado de algumas ideias secundárias. É como se fosse, deixa eu usar um termo bem simples aqui para todos. É como se fosse um sanduíche. Todo mundo sabe o que é um sanduíche? Pão, salada, hambúrguer, salada, pão. Certo? Sanduíche, ok. No sanduíche nós temos dois pães. Nós temos o pão de cima e temos o pão... Ou melhor, vou começar por baixo, né? Que você começa o sanduíche por baixo, não por cima. Tem o pão de baixo e o pão de cima. Depois nós temos dois tipos de salada, se você gosta. Nós temos o alface, que vai em cima do pão de baixo, e temos o tomate, que vai embaixo do pão de cima. E aí nós temos a parte mais importante do sanduíche. Qual que é? O recheio, que é o hambúrguer, ou aquele pedaço de carne que você gosta muito. Então, essa é a parte que a gente mais gosta. Para muitos, como a minha esposa, por exemplo, o recheio é a parte mais importante, mais saborosa, e comem só o recheio, e deixam lá o pão e a salada, né? Mas para que a gente saboreie este recheio do quiasmo de João, da melhor maneira possível, é preciso que a gente coma o sanduíche inteiro. Ou seja, os pães e a salada podem não ser as coisas mais saborosas dessa passagem, mas nos ajudam a sentir a diferença e o sabor marcante que tem o recheio. Então, nós iremos estudar esse quiasmo pensando em comida, tá? Como se fosse um sanduíche. Primeiro nós vamos olhar para os pães. Os pães nos apresentam o tema do argumento, aquilo que vem antes e termina. Depois nós vamos olhar para a salada. A salada ela acrescenta mais informações importantes. E por fim nós vamos olhar para o recheio. É o ponto principal, o ponto alto do texto, a parte mais importante daquilo que João quer nos dizer. Então assim a nossa estrutura será responder 3 perguntas. Primeiro, quem é o verbo? Nós vamos olhar para os pães. Versículo 1 até 5 e o versículo 18. Lembra? O pão de cima e o pão de baixo. Depois, no segundo momento, nós vamos responder quem anunciou o verbo. Agora nós vamos olhar para a salada. Nós vamos olhar para os versículos 6 e 9 e depois versículos 15 a 17. E por fim, nós vamos para o recheio e vamos responder quem creu no verbo. E aí vamos estudar os versos 10 até 14. Se você não entendeu, ao longo da exposição você vai conseguir pegar a ideia aí. Tá bom? Vamos para os pães. Vamos olhar para quem é o verbo. Acompanhe comigo a leitura dos versos 1 até 5 e depois o verso 18 também. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Quem é o verbo? O apóstolo João introduz o seu livro, nos falando acerca de um tal de verbo. Para os filósofos daquela época, o verbo era uma espécie de mente suprema que regia todo o universo. Então, o verbo era o princípio da razão, era um tipo de mente, de alma, que controla todas as coisas, na cabeça dos filósofos. Mas na cabeça de um hebreu, todo bom hebreu, que tinha a mente saturada pelas escrituras, o verbo era a autoexpressão de Deus, era o meio pelo qual Deus se revela aos homens. Então, não eram palavras apenas que nos falavam sobre verdade sobre Deus, mas palavras que nos faziam encontrar com Deus face a face. Esse é o verbo. Em termos mais claros possíveis, na cabeça de João, o verbo era a própria palavra de Deus. Então, nós podemos perceber que João pelo menos nos apresenta 5 marcas desse verbo de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. A primeira marca, versículo 1, ele é eterno. O texto diz que no princípio, no início de tudo, o verbo já era, ou seja, o verbo já existia antes mesmo de todas as coisas serem criadas. Não só isso, mas o texto diz ele estava com Deus antes da criação. Então o verbo é alguém que já existia na eternidade ao lado de Deus, alguém que em momento nenhum foi criado. O verbo simplesmente sempre existiu junto com Deus. A segunda marca
é que o verbo é divino. Você vê isso ainda no versículo 1 e o versículo 2. João nos diz, olha, que esse verbo eterno, ele era Deus. Na língua grega, essa frase aqui foi escrita literalmente assim: Deus era o verbo. Isso é difícil de entender, mas é muito claro de perceber no que João está dizendo aqui. O verbo, ele não era o mesmo que Deus, porque ele existia com Deus na eternidade, certo? Mas, ao mesmo tempo, o verbo também sempre foi Deus. Ou seja, ele tem a mesma natureza de Deus. O verbo é divino. Terceira marca, versículo 3, o verbo é criador. João diz, todas as coisas foram feitas por meio dele. Isso significa que Deus usou o verbo como instrumento para criar todas as coisas que nós vemos nesse universo, de tal modo que sem ele, nada do que Deus criou existiria sem o verbo. Nem uma só molécula da imensidão desse universo seria molécula à parte, separado do verbo. Nada seria criado separado do verbo. Quarta marca do verbo, versículos 4 e 5, o verbo é sustentador. Ele não só foi o meio da criação de todas as coisas, mas também é aquele que dá vida a todas essas coisas. Nós lemos que a vida estava nele. Literalmente, a vida existia no verbo. E esta vida era a luz dos homens. Não fosse o verbo dar vida aos homens, eles seriam apenas cadáveres. Eles viveriam em trevas. Mas a luz brilha sobre as trevas ou sobre a morte, e a luz vence sobre elas. E assim nós podemos experimentar a maravilha que é viver, graças a Deus pelo verbo. E a quinta marca, lá no verso 18, diz que o verbo é revelador. Você vê que João conclui que ninguém jamais viu a Deus. A ideia aqui é de ninguém jamais experimentou ou teve um relacionamento com Deus, conheceu a Deus de verdade. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Mas há um que o viu. E João diz, ele o revelou aos homens. O Deus unigênito, aquele que existe ao lado do Pai. Então, se o verbo sempre esteve com Deus na eternidade, ele é o único que pode nos revelar a Deus. A palavra que João usa aqui, revelar, é um termo de onde se traduz a palavra exegese. Aqueles que gostam de estudo bíblico, exegese nada mais é do que uma interpretação e um comentário que nos explica sobre algo. Então, o verbo, ele é a real exegese de Deus, ele é a real interpretação de Deus, ele nos apresenta quem Deus realmente é. O verbo é revelador. Esse é o verbo de Deus. Um ser eterno que sempre existiu, um ser divino que, apesar de ser distinto de Deus, tem a mesma natureza que Deus, um ser criador que está acima de toda a criação e que nunca foi criado porque sempre existiu, um ser que sustenta toda a vida no universo, que sem ele nunca existiria, e um ser que revela quem Deus é aos homens, aquele em quem nós vemos uma exegese exata do Pai. Como diz Hebreus 1:3, ele é a representação exata do seu ser. Esse é o verbo. A segunda pergunta então, agora nós vamos para a salada, já vimos o pão, vamos para a salada. Agora aquilo que vem em cima do pão de baixo e abaixo do pão de cima. Quem anunciou o verbo? Quem anunciou o verbo? Olha os versículos 6 até 9, e depois nós vamos olhar os versículos 15 até 17, tá? Então 6 a 9, depois 15 a 17. Acompanhe comigo a leitura. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Versículo 15, João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem anunciou o verbo? Agora o apóstolo João se refere a um outro personagem, um homem enviado por Deus, cujo nome também era João. Esse João apresentado pelo autor é João Batista. João Batista, ele era um homem que desde o seu nascimento Deus havia escolhido como precursor do Messias.
O Messias era aquele que Israel esperava ser literalmente o salvador da pátria. Então a nação de Israel, os judeus acreditavam que quando o Messias viesse, o Cristo viesse, ele subiria ao trono de Israel, ele derrotaria todos os inimigos políticos de Israel e ele estabeleceria o reino de Deus na terra. E em determinado tempo de sua vida, João Batista, ele se apresenta aos judeus para cumprir a sua missão. Eu vim falar sobre o Messias, ele está por vir. E o texto nos apresenta duas informações sobre João Batista. A primeira, nos versículos 7 até 9, nós vemos quem ele era. O texto diz que ele era uma testemunha. Olha o versículo 7. João Batista veio para servir de testemunha da luz. Você lembra quem era a luz, né? Quem era a luz dos homens? O Verbo, certo? Então, em outras palavras, esse homem tinha uma missão clara de falar a respeito do Verbo às pessoas. João Batista tinha a tarefa de anunciar às pessoas quem era a luz dos homens, quem era a razão da sua existência. E sua tarefa tinha um propósito muito claro, ainda no versículo 7, para que todos crescem por meio dele. O alvo de Deus em levantar João Batista era fazer com que os homens ouvissem João falar sobre o Verbo, e através dessa mensagem, os homens pudessem ser capazes de crer no Verbo. Crer é uma palavrinha muito importante nesse livro. Só para você ter uma ideia, ela é repetida 98 vezes ao longo de todos os seus 21 capítulos. Se você fizer uma conta, dá uma média de quase 5 ocorrências por capítulo, a palavra crer. Ela significa muito mais do que simplesmente você saber sobre algo. É uma palavra que enfatiza o ato de você confessar que esse algo é verdadeiro. Você não só sabe sobre ele, mas você diz: isso é a verdade. E ao mesmo tempo também é o ato de você confiar nessa verdade. Na mente do apóstolo João, crer no Verbo significa depositar nele toda a sua esperança de vida e se apoiar com todas as suas forças naquilo que ele diz. Isso é crer no Verbo. Esse era o alvo de Deus em enviar João Batista aos homens, que eles crescem no Verbo. Mas o nosso autor faz questão de dizer no verso 8 que esse homem veio apenas para dar testemunho da luz, mas ele não era luz. Porque, verso 9, a verdadeira luz, a genuína luz que ilumina todo homem, estava para chegar ao mundo. João veio para deixar claro, para testemunhar que o único capaz de tirar os homens das trevas deste mundo estava para chegar. E aí nós temos a segunda informação dele, versos 15 a 17. O que ele fez? Primeiro, quem ele era. Agora, o que ele fez? O texto nos diz que ele apresentou, ou melhor, ele testemunhou do Verbo. Perceba o verso 15, nós vemos justamente que tipo de testemunha João Batista era. Ele testemunhou a respeito do Verbo, dizendo aos homens: vejam, é sobre este que eu falei, ele é a luz, é ele quem irá tirar os homens da escuridão. E no versículo 15, nós vemos ainda o que João Batista falava sobre o Verbo. Ele diz: o Verbo é aquele que viria depois de mim. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, é este. Como se João Batista está dizendo isso como se ele estivesse caminhando à frente do Verbo. Ele está dizendo: olha, o Verbo vai vir atrás de mim. Mas, apesar do próprio João Batista estar à frente do Verbo, anunciando a sua chegada, ele diz: mas ele está acima de mim. Apesar de eu estar à frente dele, ele está acima de mim. A ideia de que o Verbo, na verdade, veio antes de mim. O Verbo existe antes de mim, a testemunha dele. E é isso que João explica no finalzinho do verso 15. Pois ele, o Verbo, já existia antes de mim. O termo existir aqui significa ser. Então, em outras palavras, João está dizendo: o Verbo já era antes mesmo de eu nascer. Ele já existia. Ao que parece, agora o autor do texto, o apóstolo João, ele volta a narrar a partir do verso 16, e ele comenta o testemunho de João Batista, e ele conclui: olha, o Verbo é de fato aquele para o qual João Batista apontou. E ele diz: pois todos recebemos, todos ganhamos da sua plenitude, de tudo aquilo que ele é, nós ganhamos de quem ele é. Graça sobre graça. Graça é um presente que nós não merecemos receber. Sabe quando você é um péssimo aluno? Você merece uma nota 3 e no final do mês ou do semestre o professor te dá um 10. Isso é graça, você não merecia aquilo lá.
E a ideia de receber graça sobre graça é de você estar na beira de uma praia com os pés na água e vem uma onda, e aí quando você menos espera já vem outra onda, e assim mais uma, e assim sucessivamente. Você nem experimentou uma onda e já tem outra. João está dizendo, com o verbo é assim. Com o verbo você nem desfrutou de um presente merecido ainda, e já vem outro, e já vem outro, e já vem outro. Esse é o verbo. Isso porque, segundo João, verso 17, a lei de Deus foi dada por Moisés, que eram os decretos de exigência de Deus, mas a graça e a verdade vieram por meio dele, por meio de Jesus Cristo. E aqui você vê que finalmente nós somos apresentados a quem realmente é o verbo. João nos diz, é Jesus Cristo. Todo mundo já sabia, né? Mas ele está guardando essa expectativa, tá? Então a gente tem que olhar para o texto para ver como o texto faz isso. Jesus Cristo é quem nos dá o bem que nós não merecemos, é quem nos apresenta a verdade sobre Deus. Era sobre ele que João Batista testemunhou. Essa é a salada. Agora nós vamos para a entrada, o prato principal, o recheio do nosso sanduíche. A terceira pergunta: quem creu no verbo? Quem creu no verbo? Acompanhe comigo a leitura dos versos 10 até 14. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem no desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem creu no verbo? Agora, no verso 10, já que o apóstolo João nos apresentou duas informações importantes sobre o que ele quer dizer, então ele falou sobre a identidade do verbo, ele falou sobre a testemunha do verbo. Aqui ele vai direto ao ponto principal. O verbo é Jesus Cristo, e se ele veio para dar vida às pessoas que crescem nele, deixa eu dizer para vocês como é que isso aconteceu. João diz, o verbo estava no mundo, e como eu já disse, o mundo foi feito por ele, e em todas as partes da criação as pessoas podem reparar que existe um Criador. É isso que João está dizendo. Mas o mundo não o reconheceu. As pessoas criadas pelo verbo, sustentadas pelo verbo com vida, vivendo no mundo do verbo, ainda assim foram capazes de não entender o verbo, de não conhecer o verbo, de não buscar o verbo. Isso porque essas pessoas viviam em trevas. Isso fica claro quando nós lemos no verso 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus à nação de Israel, o povo escolhido de Deus para salvá-lo. Mas essa nação, na sua maioria, ao invés de receber o verbo como seu rei, o pregou em um madeiro e o assassinou a sangue frio. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, verso 12, a missão do verbo nessa terra não foi em vão, porque ele diz que a todos aqueles que ao invés de rejeitá-lo, o receberam, não só judeus, mas também gentios, as pessoas de todos os povos, ele lhes deu uma prerrogativa, ele lhes deu um direito. Que direito? O de serem transformados em filhos de Deus. Isso significa que antes de receber o verbo, preste bem atenção nisso, antes de receber o verbo, nenhum indivíduo tem o direito de se chamar filho de Deus. É comum a gente ver as pessoas falando isso, né? Eu também sou filho de Deus, coloca no carro. Se você não recebeu o verbo, você não tem esse direito. Sim, qualquer indivíduo tem dignidade, tem valor, porque foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança do Criador, mas não tem intimidade, não tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não tem comunhão com o seu Criador, e por isso não podem ser chamados de filhos. Receber é mais um termo muito importante, porque receber significa
aceitar algo como verdadeiro e se agarrar a ele com todas as suas forças. Eu quero que você imagine essa situação. Imagine que você está a bordo de um avião e esse avião dá pane e ele começa a entrar em chamas. E aí você precisa pular para se salvar da queda, da colisão do avião com o chão. E aí alguém vira para você e te dá um paraquedas, para que você pule e seja salvo. Muito bem, então você agradece, muito obrigado pelo presente. E aí você se assenta na cadeira, na sua poltrona, põe um cinto, coloca o paraquedas do lado e começa a orar pedindo um milagre de Deus. Quem é que prefere fazer isso? Receber, isso não é receber o paraquedas. Receber o paraquedas significa você pegá-lo, vesti-lo, pular do avião e confiar que aquele paraquedas, ao ser acionado, irá salvar a sua vida. Isso significa receber. Essa não parece ser a definição de crer que eu acabei de falar agora há pouco? E é justamente a isso que João está dizendo aqui. Jesus concede o direito de serem filhos de Deus a todos aqueles que o recebem. E quem são os que o recebem? Verso 12 ele diz: os que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que confiam que Jesus Cristo é o verdadeiro verbo de Deus, que se agarram nele com todas as suas forças e confiam que de fato ele os salvará das trevas desse mundo, que se agarram ao paraquedas e dizem: eu confio nele, e pulam. Isso é crer em Jesus. É isso que nos torna filhos de Deus. E no verso 13 nós vemos que esses filhos não nascem da carne ou de linhagem humana, não é algo passado de pai para filho, né? Filhinho de crente, filho de crente é crentinho, não é isso que João está dizendo. Ou o simples fato de desejar, o desejo da carne ou da vontade humana, não é porque você quer muito que você vai ser filho de Deus. O que João diz, esse é um nascimento, ele diz no verso 13, que tem sua origem em Deus. Crer em Jesus é algo sobrenatural. É algo que só acontece quando Deus age no seu interior, de modo que em você nasça o desejo de se agarrar em Cristo como seu Salvador. Filhos de Deus são os que creem em Jesus, e nenhum homem pode produzir isso. É sobrenatural. Mas eu preciso crer no que a respeito do verbo? No que eu preciso crer a respeito de Jesus? Verso 14, é isso que João nos diz. Ele diz: para que você se torne filho de Deus, você precisa aceitar pela fé o fato de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez gente, homem, humano. O termo habitar, usado aqui, tem sua raiz extraída da palavra tenda na língua grega. No Antigo Testamento, esse termo foi usado para se referir ao tabernáculo, onde Deus se revelava ao sacerdote, onde Deus aceitava o sacrifício do povo. Então, o tabernáculo era uma espécie de barraca usada no deserto e que foi futuramente substituída pelo templo que Salomão construiu. Então, em outras palavras, o que João está dizendo aqui é o seguinte: olha, o verbo, na pessoa de Jesus Cristo, tabernaculou entre os homens. O verbo foi o próprio templo de Deus na terra, em pessoa. Ele era o meio pelo qual os homens podiam se aproximar de Deus, e o meio pelo qual Deus se revelava aos homens, mais perfeitamente do que o templo. Esse era o verbo. É por isso que João nos diz no final do verso 14, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, olhar para Jesus era o mesmo que olhar para Deus. A bondade e o amor de Deus estavam nele, e a palavra de Deus poderia ser ouvida nos seus lábios. Esse era o verbo, e esses eram quem? Os que creram no verbo. O que todo esse sanduíche que nós acabamos de destrinchar aqui na sua frente significa? Qual o resultado de nós nos deliciarmos com essas verdades tão preciosas, tão saborosas? Nós poderíamos pensar em pelo menos 3 lições finais. Primeira lição: Jesus Cristo é o verbo eterno de Deus. Jesus Cristo é o verbo eterno de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas.
é aquele que sustenta a vida no mundo, Ele é o único que nos revela exatamente quem Deus é. Isso significa que todas as filosofias, todas as religiões, todas as seitas, todas as chamadas igrejas espalhadas por esse mundo afora, que rejeitam essa identidade de Jesus, simplesmente estão pecando contra quem Ele é. Não se pode querer aproximar-se de Deus sem reconhecer a identidade do seu Verbo, Jesus Cristo. Ele é Deus. E você conhece pessoas que batem na porta da sua casa todo domingo de manhã para dizer que Ele não é Deus. Leia João com eles. Ele é Deus. O Verbo é Deus. Então, se você se sente constrangido em colocar sua confiança em Jesus, porque você tem medo talvez de que Deus irá te condenar por idolatria, pode ficar tranquilo. Na verdade, Deus espera que você se prostre diante do Verbo Jesus Cristo, porque é por meio do Verbo que você pode chegar até Deus. Aliás, o Verbo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o Deus na terra. Deus na terra. A segunda lição que nós aprendemos com esse sanduíche é que Jesus Cristo é o único que revela o Pai. Jesus Cristo é o único que revela o Pai. Como nós vimos, Ele é o próprio tabernáculo de Deus na terra. Isso significa que se você deseja em algum momento da sua vida chegar até Deus, sem que seja condenado por causa dos seus pecados, sem que seja consumido pela ira divina, Jesus Cristo é o único meio. O único meio. Você precisa saber que se você quiser adorar a Deus, se você quiser cantar louvores a Deus, se você quiser falar com Deus em oração, se você quer ofertar algo a Ele como gratidão, você precisa fazer isso por meio de Jesus. É por isso que nós falamos em nome de Jesus. Porque uma vida, uma adoração, uma música, uma oração, uma oferta, um gesto, uma lágrima, um clamor, um grito de desespero, seja lá o que for que você queira levar até Deus, isso só chegará até Deus se for feito por meio de Jesus. Só Jesus faz isso. Homem nenhum é capaz de fazer essa mediação. O próprio João diz: não sou eu não sou o Verbo, e ninguém é além de Cristo. Portanto, não é o padre, não é o clérigo, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, ou até mesmo a pessoa mais espiritual do mundo, que vai poder fazer com que a sua oração seja ouvida por Deus e que seus pecados sejam perdoados. Apenas Cristo Jesus pode te ligar ao Pai. Só Ele é capaz de te apresentar quem Deus é de verdade. Homens no máximo podem ser como João Batista, testemunhas do Verbo, mas só o Verbo pode abrir o nosso caminho para Deus. Portanto, se você quer chegar até Deus, você precisa pegar a estrada que leva até o Filho. Chegue no Filho e você chegará a Deus. Então, se você deseja conhecer ao Pai, você precisa se render ao Filho, Jesus Cristo, que é o tabernáculo de Deus entre os homens. A terceira lição e final é que Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. Jesus Cristo nos torna filhos de Deus. Nós vimos que Ele concede esse direito a todos aqueles que o recebem. E como vimos, recebê-lo significa crer nele. E crer em Jesus é o mesmo que confiar no nome de Jesus, na identidade de Jesus, naquilo que Jesus fez. Então você não pode achar que Jesus é nada mais do que um grande mestre, ou um grande filósofo, ou um grande curandeiro. Você não pode dizer para mim e para você e para o seu próprio coração que Jesus é uma espécie de Deus menor que o Pai. Você não pode afirmar que Jesus é só um dos milhares de caminhos que se pode encontrar nesse mundo para chegar até Deus. Porque se você entendeu João capítulo 1, você percebeu que se você quer chegar até Deus, você precisa entender o fato de que crer em Jesus significa aceitar e confiar de que Ele é o Verbo de Deus. Ele é o único que nos apresenta quem Deus é de verdade. Ele é aquele que de fato é Deus na terra. E para isso você precisa então parar. Você precisa desistir de buscar qualquer outro meio para tentar se tornar filho de Deus. Você deve parar de querer Jesus mais alguma coisa, Jesus mais o espiritismo, Jesus mais as boas obras, Jesus mais o judaísmo, Jesus mais as outras filosofias, Jesus mais as outras religiões.
Você tem de parar, você precisa se contentar com o fato de que Jesus Cristo, só Ele, é o único e suficiente meio capaz de te tornar filho de Deus. Crer em Jesus significa parar de tentar conquistar a salvação por qualquer outro mérito que seja. Você para e você descansa no que Jesus fez. Você para de lutar. Então, se você já é um crente no Senhor Jesus, você pode ter a certeza de que Deus garante que você é um filho dele. Você já tem um relacionamento livre e aberto com o Pai. Mas se você ainda é uma pessoa duvidosa, se você ou é uma pessoa obstinada, uma pessoa rebelde, que continua a insistir de que Jesus não é tudo isso, então saiba que a sua busca por respostas nunca será satisfeita. Nunca. Você nunca será considerado um filho de Deus. Você nunca experimentará o verdadeiro prazer de se relacionar com o seu Criador. Na verdade, você nunca passará de ser uma criatura que simplesmente se rebela contra aquele que a criou. Você sempre será um pedaço de barro que rejeita o oleiro que o formou. Sempre. A menos que você se renda ao Verbo. O Verbo, segundo João, sempre esteve no mundo. E sempre foi apresentado a nós através das coisas criadas. Mas nós, os homens, não éramos capazes de reconhecê-lo. E agora você vai lembrar, e eu estou caminhando para a minha conclusão, que desde a rebelião dos nossos primeiros pais lá no Éden, todos nós nos tornamos incapazes de nos relacionarmos com o autor da vida. É por isso que as nossas vidas, apesar de alguns momentos alegres, elas são repletas de dor, de sofrimento, de angústias, de morte. Porque nós nos afastamos do Verbo. Mas por amor, o Verbo de Deus se tornou como nós, para nos revelar essa triste notícia e oferecer para nós a ligação novamente com o Pai. Ele veio para nos representar diante de Deus, para que por meio do seu sacrifício a nossa rebelião pudesse ser perdoada pelo Pai. Então, por causa do Verbo, hoje nós podemos ser apresentados diante de Deus, não mais como seus inimigos, mas como filhos. Não mais como rebeldes, mas como amados. O Filho unigênito do Pai nos torna seus irmãos e nos traz para dentro da família de Deus. Por isso, querido, se você que ouviu tudo isso nessa noite, você quer sair da morte para a vida, se você quer sair das trevas para a luz, se você quer sair da cegueira para a visão e ainda experimentar o relacionamento para o qual você foi criado, a única experiência que traz sentido para a sua existência, então você precisa saber que precisa crer em Jesus. E é para isso que ele te convida nessa noite. Foi para isso que o apóstolo João escreveu esse evangelho. O alvo de João era responder os curiosos, os duvidosos, ou até mesmo aqueles que estavam céticos sobre o cristianismo, com a seguinte declaração: leiam no que estou dizendo, Jesus Cristo de fato era Deus na terra, e Ele veio a esse mundo para salvar todo aquele que nele crer. É isso que João diz em todo o seu livro. Foi assim que ele resumiu toda a sua obra. E eu quero te chamar a encerrar esse sermão lendo o capítulo 20, versículos 30 e 31. Capítulo 20, versículos 30 e 31. João diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. No versículo 25 desse capítulo, João disse que havia tanto para se escrever sobre o que Jesus fez na terra, que nem todos os livros do mundo seriam suficientes para armazenar essas histórias milagrosas. Mas João fez questão de registrar cada uma dessas palavras que nós vamos ler no Evangelho de João, para que os seus leitores pudessem crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que viver a sua vida crendo nessas verdades terá vida através do nome de Jesus. E é isso que Deus quer fazer com você que está lendo essas palavras nessa noite. Deus está dizendo para você: creia no meu Filho, receba o verbo da vida, aceite-o como Deus,
ouça o que ele diz, se agarre nele pela fé e confie que ele pode te dar a vida eterna. Descanse na sua obra naquela cruz. Se você fizer isso, eu te receberei como meu filho, e você poderá me conhecer como um pai amoroso, um pai que se relaciona com seus filhos. É isso que Deus nos convida a fazer hoje. Esse livro tem o propósito de nos provar que Jesus de fato é Deus na terra, e que o cristianismo é o único que detém a verdadeira mensagem que nos liga ao Pai do céu. Então, se você não se convenceu disso ainda, eu quero te convidar a vir a esse local nos próximos 5 domingos, porque Deus vai te dizer isso de mais 5 maneiras diferentes. E eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Querido Deus, obrigado por essa passagem, que tanto desafia e lembra o nosso coração sobre a nossa fé. Nos traz o verdadeiro sentido da vida e da existência. Obrigado porque aqueles aqui presentes que já reconhecem isso, que já se agarram ao Salvador, eu agradeço, Senhor, porque esse texto nos encoraja. Esse texto tira dúvidas do nosso coração. Ele confirma a nossa fé. Nós precisamos de passagens assim. Isso também nos dá confiança de falar com os nossos amigos que não creem no Senhor, porque nós podemos ter a certeza de que tudo isso é a verdade. Mas Deus, eu também oro por aqueles que não creem em Jesus. Podem até saber de Jesus, mas nunca o receberam como nós vimos nesse texto. Nunca o reconheceram como Deus. Nunca se prostraram diante dele como Senhor. Nunca ouviram o que ele tem a dizer e nunca se agarraram a essas palavras em obediência e fé. A minha oração é como nós lemos no texto, que esse nascimento, que é espiritual, que homem nenhum pode fabricar, a minha oração é para que o Senhor produza isso. A minha oração é para que o teu Espírito constranja essa pessoa ou essas pessoas de tal forma que elas não consigam dormir nessa noite, que elas não consigam trabalhar nessa semana, lembrando de tudo que nós vimos nesse texto, lembrando da eternidade, lembrando de que um dia morrerão e que estão em trevas e para as trevas irão. E passem esses momentos e horas angustiantes, lembrando de que Jesus Cristo é o caminho para tirá-los das trevas. Ele é a luz de toda a criação. A minha oração, Pai, é para que o teu Espírito quebre esses corações e dobre esses joelhos, para que se rendam e recebam a Jesus como Deus e como Salvador. E a minha oração no nome de Jesus.